Glória a Deus. Isaías 10, 27, a palavra de Deus diz assim: acontecerá naquele dia, que o peso será tirado dos teus ombros, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura ou da unção. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Amém? Quer mesmo? Então, vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos, faça uma oração aí, peça para o Espírito Santo falar ao seu coração, como só Ele pode fazer. Pai, nós estamos nessa casa por Tua causa, nós nos alegramos por aquilo que o Senhor tem feito, nós nos alegramos porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós entendemos que o Senhor tem uma palavra para liberar nessa noite. Espírito Santo, eu quero te pedir que essa palavra seja como uma flecha, que acerta o alvo, ungida pelo Teu Espírito Santo, que essa palavra seja rema, e ela possa chegar onde as minhas palavras não podem chegar. Que o Senhor possa nos dirigir, Pai. Eu me rendo diante de Ti. Eu sou como aqueles pães e poucos peixes, Pai, que precisa alimentar uma multidão. O milagre está nas Tuas mãos. E eu declaro a minha dependência do Senhor. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo toda astúcia das trevas. E eu declaro falência para toda obra das trevas, no sentido de querer roubar essa palavra, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Queridos, sabe que esse texto, ele fala sobre o momento de guerra que Israel estava vivendo. E falar isso é chover no molhado, né? Porque desde que nós vemos aí Adão e Eva sendo expulsos do jardim, nós vemos o mundo em guerra. Desde quando Deus chama Abraão, nós vamos perceber que a nação que vai vir dele está constantemente em guerra. Agora, quando as guerras acontecem entre as nações, ela é mais fácil de nós identificarmos. O problema é que nós não percebemos muitas vezes que antes de uma guerra ser decretada em uma nação, acredite, ela começa no coração e na mente de alguém. Se você for olhar, você vai descobrir que houveram pessoas que começaram essas guerras, que começaram a fomentar coisas. Mas tudo isso começou, então, no pensamento e no coração de alguém. Por isso que o início da vitória das nossas batalhas vão começar na nossa mente. Acredite nisso. E é por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, e eu já quero convidar você para ir lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. 10, 4 e 5, ele diz algo muito importante. Ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o que, gente? Todo pensamento à obediência de Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo vem dizer que a nossa guerra, ela é uma guerra que não é carnal. Ele vem dizer que as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Se a guerra não é carnal, Paulo vai dizer para nós lá em Efésios 6 que essa guerra, ela é o quê? Me ajuda aí. Ela é o quê? Espiritual. Mas se a guerra é espiritual, por que Paulo vem falar que é necessário levar todo pensamento? Pensamento é algo espiritual? É aí que está a grande questão. Nós muitas vezes olhamos não percebemos que, apesar das nossas guerras serem espirituais, nós não entendemos que o campo de batalha que Satanás quer usar é justamente a mente. É justamente no nosso pensamento. Tudo que o adversário deseja é que a gente receba pensamentos que não tem nada a ver com o coração de Deus. Então, essas batalhas, apesar de serem espirituais, antes de chegar no nosso espírito, Satanás ele quer chegar em outro lugar, que é a nossa alma. E para ele chegar na nossa alma, ele vai começar no nosso pensamento. E é por isso que Paulo vem falar isso. Então, tudo que o adversário deseja é que a gente receba em nossa mente as suas setas, para que uma vez absorvida, essas setas alcancem o nosso coração. Provérbios 4, 23, você já sabe de cor. Me ajuda aí. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida. Agora, coração aqui também está falando de alma, de mente. Então, se eu não guardar o meu coração, eu corro um risco de achar, eu corro um risco de receber no meu coração setas que vão infectar essa fonte.
Agora, o que tem entre Isaías 10, 27, que fala que o jugo, né, vai ser despedaçado por causa da unção, e o que tem a ver com esse texto de 2 Coríntios 10? É que em ambos os casos, as batalhas, elas vão acontecer. Nós vemos o inimigo colocar o quê? Um peso, um jugo sobre alguém, para que essa pessoa seja escravizada. Agora, em ambas as batalhas, nós recebemos do Senhor a habilidade para vencer a guerra. Então, o que o diabo quer fazer contra uma nação? Ele quer escravizar essa nação. O que o diabo quer fazer com os filhos de Deus? Ele quer escravizar os filhos de Deus. Mas tanto num caso, quanto no outro caso, nós temos em Deus as ferramentas que nós precisamos para vencer essas batalhas. Qual é o problema, gente? O problema é que muitas vezes, sem querer, nós acabamos nos tornando religiosos demais. Ou seja, a gente acha que as batalhas são todas espirituais, e embora elas sejam espirituais mesmo, nós precisamos entender algo. A batalha é de fé, mas Satanás, ele muda as suas táticas. Ele não muda a sua forma, ele não muda essa questão de querer guerrear e escravizar, mas ele muda as suas ferramentas. Você já percebeu aqui? Quem que tem mais de 10 anos de convertido? Levanta a mão aí. Olha que bênção. Você já percebeu que antigamente havia muitas pessoas endemoniadas na igreja? Quantos lembram disso? Você já parou para se perguntar por que hoje nós não vemos isso acontecer? Eu vou te falar por quê. Porque demônio a gente expulsa. Agora, alma adoecida não. E uma alma adoecida, ela começa recebendo pensamentos e setas do maligno que vão infectando o seu coração. E uma vez adoecida, vou falar algo para você, tem muito crente sendo roubado, apesar de ser homem e mulher de fé. Por quê? Porque está recebendo setas inflamadas do maligno como pensamento, achando que é seu. E a partir do momento que você começa a receber essas setas, elas são envenenadas e elas vão envenenando seu coração. Então nós precisamos entender uma coisa, talvez você está crendo certo, mas você está pensando errado. Você não está entendendo que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então a guerra não é no reino físico, a guerra não é contra a sua esposa, não é contra o seu marido, não é contra a sua sogra. Posso ouvir um glória a Deus? Acredite. Não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu pai, nem contra a sua mãe, não é contra os seus filhos, não é contra o seu patrão. Mas você precisa entender algo. Satanás manda setas. E nós precisamos entender que nós temos em Deus ferramentas para vencer isso. Então, há duas coisas que nós precisamos também entender. Que sempre haverá, de tempos em tempo, Satanás tentando escravizar a humanidade de alguma forma. Mas nós precisamos entender que o Senhor, quando Ele manda Jesus, Ele está mandando o quê? O ungido. Eu sempre achei que esse texto de Isaías capítulo 10, versículo 27, ele falava que o jugo será despedaçado por causa da unção, óleo mesmo, né? Até algumas versões trazem a gordura, mas na verdade ele fala sobre a força de Deus. Tem várias versões que falam sobre o poder de Deus. Então Jesus é um ungido, que Ele vem para fazer o quê? O que Jesus faz na nossa vida, gente? Quando Jesus entra na nossa vida, a gente muda de roupa, muda de casa, muda de lugar para sair. Isso resolve? Não. Jesus, Ele vem e Ele muda a nossa identidade. O poder de Deus, ele é tão grande, Ele é o único que é capaz de entrar dentro de nós e mudar a nossa identidade, mudar a nossa natureza, tirar de nós aquela condição de escravos, onde Satanás fazia o que queria, mandava todos os pensamentos, sentimentos e direcionamentos, e a gente, sem pensar, obedecia, achando que era algo nosso, para agora nós sermos filhos de Deus. E a partir do momento que você é um filho de Deus, você tem em Deus tudo o que eu e você precisamos. Agora, nós precisamos entender que nós precisamos receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. Porque se não houver uma transformação genuína na nossa natureza, se a gente não estiver atento àquilo que Satanás quer fazer, acredite, mesmo sendo homens e mulheres de fé, nós corremos o risco de sermos roubados. Querido, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, estão parando com a sua missão, estão deixando de cumprir aquilo que foram chamados, por causa de setas, de pensamentos que receberam, e eles deixaram ir para o coração. É assim que Satanás faz.
Tudo começa no pensamento. A ciência comprova que nós temos 5 segundos para decidir o que nós vamos fazer com um pensamento. Isso, 5 segundos. Quando você começa a pensar sobre uma coisa, você tem que decidir se você vai alimentar esse pensamento ou se você vai abortá-lo. Pensa nisso. 5 segundos. E quantas vezes a gente fica fomentando, a gente fica alimentando aquilo sem perceber que aquilo não é um pensamento que vai nos libertar, mas vai nos escravizar. Quando Moisés vai para tirar o povo de Israel do Egito, o que ele faz? Ele tira o povo todo. Só que a mentalidade daquele povo, depois de 400 anos, era uma mentalidade escrava. Eles tinham uma visão vitimista, eles viviam reclamando das coisas, eles tinham medo, eles eram guiados por pensamentos de escravos. E então existe uma frase célebre que diz que Moisés tirou o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. Queridos, quantas vezes a gente vem para o Senhor e a nossa alma está tão carregada de uma construção da vida inteira, e você recebe Jesus. Eu compartilhei aqui quarta-feira experiências de medo que eu tive na minha vida. Mas quando eu encontrei o Senhor e eu conheci Ele como meu Pai, todos esses sentimentos e pensamentos, eles saíram da minha vida. Porque eu comecei a entender a minha real identidade. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai que guerreia as minhas guerras. Eu não estou sozinho para guerrear as minhas guerras. Agora, nós precisamos entender algo. Embora essa guerra seja espiritual, nós precisamos entender a sutileza de Satanás em tentar escravizar as pessoas. E a maneira com que ele vem escravizar as pessoas é através de pensamentos. Por quê? Porque depois que eu recebo Jesus, a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então agora, depois que você recebe Jesus, Satanás não pode mais fazer o que ele quer na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Pastora, mas então como que ele age? Ele manda recados. E sabe como ele manda recados? Através de pensamentos. Nós fizemos um podcast com o Tiago esses dias. Tá lá, assiste lá. Toda terça tem um podcast. E ele estava contando. Tiago foi um menino, e assim como vários testemunhos que a gente recebe, que estava lá adorando ao Senhor, fazia parte do ministério de louvor, viajava com Marcos, experimentou da glória e da presença de Deus, mas houve um momento que ele chegou no ensaio e um pensamento veio sobre ele. O que você está fazendo aqui? Você está perdendo a sua juventude. E ele é enfático em dizer isso. Eu abracei aquela seta. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Divórcio não começa quando um cônjuge trai o outro. O divórcio começa quando você começa a alimentar pensamentos de divórcio na sua mente. Porque Satanás, ele manda recados. E se você recebe esse recado, você vai começar a falar desse recado. E isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Sabe, eu lembro claramente uma circunstância que eu vivi, no meu casamento. Sabe que casamento de pastor é uma bênção, gente. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. É igualzinho. A diferença é que a gente tem uma aliança com o Senhor. E a gente anda nesse temor. Mas que dá vontade de tirar férias de vez em quando. Dá. E é vice-versa, pode ter certeza, viu? Mas a gente se ama, né, meu amor? Graças a Deus. Temos uma aliança. Amém? Mas eu lembro de uma circunstância, eu lembro de uma vez que aconteceu algo que foi muito claro para mim. Tinha acontecido alguma circunstância que eu não lembro o que é, graças a Deus. E eu fiquei, eu comecei a receber um monte de pensamento na minha mente. E eu comecei, você sabe que a nossa mente, ela parece a mente de Bob, né? Eu não sei, você já saiu de uma discussão e você fala assim, não, mas eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Já aconteceu com você ou só comigo? Os convertidos de verdade falam amém. Já aconteceu com você, criatura. Mas o que é isso? É você alimentando o pensamento. E eu comecei a alimentar esses pensamentos. Acerca do Marcos, eu comecei a alimentar pensamentos ruins. Imediatamente o Espírito Santo veio ao meu coração. E ele falou, e ele me trouxe à memória a razão da minha aliança com ele. E o Senhor me trouxe à memória aquele texto que disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom.
E eu comecei a fazer algo. Eu comecei a pensar e a falar aquilo, todas as qualidades, todas as características que tinham me chamado a atenção e me fez ter uma aliança com Marcos. Queridos, o que mudou? Tudo. Externamente, não mudou nada. Queridos, às vezes nós entramos em batalhas que nós não precisaríamos entrar. Às vezes nós quebramos alianças que nós não precisaríamos quebrar. Às vezes nós paramos chamados que nós não precisaríamos parar. Porque a gente recebe seta e a gente vai alimentando esses pensamentos. Quantas vezes, de repente, você recebe lá, mas para que você vai fazer isso? Ninguém te vê, você não é reconhecido. Quantas vezes você vai receber, mas olha, fulano faz isso melhor do que você. Queridos, quantos recados Satanás muitas vezes não manda para nós. Quantas vezes, de repente, ele manda lá, mas quem é você para fazer isso? Olha, você não tem mais futuro, você não tem mais esperança. Eu quero dizer algo para você. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir todas essas artimanhas, todos os recados das trevas, para que eles não tenham domínio sobre mim e sobre a sua vida. Acredite, querido, o padrão de Deus é Jesus. E se tem alguém que poderia receber mais setas do que o diabo, através de pessoas traindo, pessoas abandonando, pessoas buscando ele por interesse, mas o alvo dele era o Senhor, e ele sabia que ele tinha em Deus tudo o que ele precisava para vencer cada pensamento. Você não precisa parar. Você não deve parar. Porque o objetivo de Satanás é justamente fazer com que você receba pensamentos enviados dele, do ponto de vista dele, para que você possa ser roubado dos propósitos de Deus para a sua vida. E sabe, nem sempre o diabo vai usar pessoas, embora pode ser que tenha uns enviados do capiroto, que é o sangue do cordeiro. Mas aí, querido, como você é cheio do Espírito Santo, posso ouvir um amém? Você vai repreender esses pensamentos e essas palavras em amor. Agora, nós temos então 2 caminhos a percorrer. Ou nós aceitamos esses pensamentos. E quanto tempo mesmo você tem para decidir o que você vai fazer com o pensamento? Quanto tempo? 1, 2, 3, 4, 5. Assim. Quando você deixa um pensamento continuar na sua mente, ele vai para o coração. E depois que um pensamento vai para o coração, ele se transforma em um sentimento. E depois que ele se torna em um sentimento, ele vai se tornar em uma atitude. Isso aí a ciência prova. Então, o que nós precisamos entender? O diabo não está mais, exceto alguns momentos de alianças, de sangue, etc. O diabo não está mais oprimindo pessoas tomando posse da vida, das pessoas. Hoje, ele oprime as pessoas para que a alma delas adoeça. E é por isso que nós temos na igreja crentes fiéis, mas que estão permitindo que a sua alma adoeça e eles sejam roubados de viver o propósito de Deus nessa terra. Mas a boa notícia é que você não está sozinho nessa batalha. Meu irmão, se eu e você entendermos que nós precisamos nos posicionar, mas que nós não estamos sozinhos. Se eu e você entendermos que há um chamado da parte de Deus para que a gente mude de nível. Sabe, a fé vai te levar a alguns lugares, mas é a sabedoria que vai te ajudar a te manter lá. Pode ser num casamento. Gente, quantos homens e mulheres de Deus eu já conheci na vida que não prosperam? Porque não se permitem ser trabalhados, não se permitem ser desenvolvidos. E aí tudo para ele é luta espiritual. E é o lugar da luta espiritual, sim. Mas para que essa seta chegue no seu espírito, acredite, ela vai passar pelo seu pensamento. Então, nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. E Paulo, ele escreve para nós em Efésios capítulo 6, versículo 16, uma maneira de nós vencermos isso. E ele diz, apagando todos os dardos inflamados do maligno, com o escudo da fé. Satanás pode vir como ele quiser, mas eu e você temos o escudo da fé. Nós temos o escudo da fé dado pelo Senhor.
Por isso que os pensamentos vêm, porque o diabo quer minar a nossa fé. Quando você permite que esses pensamentos entrem no seu coração, a sua fé vai ser minada. Porque você vai começar a se questionar, mas se Deus é tão bom, por que Ele permitiu isso? Mas se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, você entende o que vai acontecendo? E a nossa fé vai sendo minada. E é por isso que nós precisamos sim ter a sabedoria e entender, receber da parte de Deus, que embora a nossa luta seja uma luta espiritual, muitas setas do maligno correm o risco de chegar para minar a nossa fé através dos nossos pensamentos. E eu posso dizer para você, a maioria delas. A maioria delas. E por isso eu quero te dar algumas chaves que vão te ajudar a vencer isso. A primeira delas, eu acabei de falar. Entenda que se a guerra é espiritual, as armas também são. Então, se eu apago os dardos do maligno com a fé, eu não posso esquecer que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Se a guerra é espiritual, eu vou utilizar as ferramentas espirituais, mas eu tenho que utilizar da forma certa. Por quê? Paulo vem dizer para nós também em Efésios que a palavra, ela é a espada do Espírito. E como que essa palavra tem que ser usada? Eu quero te ensinar um segredo aqui, querido, tremendo para a sua vida. Sabe como? Palavra é feita para fazer o quê mesmo? Para falar. Então, toda vez que Satanás lançar um pensamento, e você percebe que esse pensamento não tem as características de Deus, você já vai entender isso. O que você vai fazer? Você tem que falar o que Deus fala. Você percebe por que a palavra de Deus diz para nós na tentação de Jesus? Que o diabo vem para tentar Jesus, se você é o filho de Deus, será que Satanás veio na frente de Jesus ou será que ele lançou uma seta? Será que foi um pensamento? Mas por que nós sabemos a resposta de Jesus? Porque ele falou. Querido, você quer matar um pensamento? Fale o que Deus fala. É pensamento por pensamento, palavra por palavra. Você já viu luta de espada? Como que é a luta de espada? Clim, clim. Por quê? Porque uma bate na outra. É pensamento por pensamento, palavra por palavra. Então, todas as vezes que Satanás mandar um recado para você, acredite, o teu Senhor, o teu Salvador, já te deu todas as espadas que você precisa para vencer cada uma dessas setas. Espada, palavra por palavra, pensamento por pensamento. Você precisa mandar ele embora, você precisa mandar esses pensamentos embora, porque senão você vai voltar a ter uma mentalidade de escravo, de vítima, sofredor. Ninguém liga para mim, ninguém cuida de mim. Ó, pobrezinho de mim, eu vou morrer. Meu filho, você é filho do Deus vivo, o ungido de Deus já veio para que eu e você possamos vencer todas as batalhas. Ele é a força do Senhor que despedaça todo jugo. Jugo é opressão. Você não precisa viver debaixo desse fardo. Você não precisa viver debaixo de opressão. E acredite, a opressão começa com pensamentos que nós recebemos e permitimos que eles se tornem sentimentos que vão roubando a nossa alegria, roubando a nossa energia, roubando a nossa fé. Está entendendo? Por que Paulo vem dizer, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo? Começa com o pensamento. E o diabo sabe disso, mas Deus sabia disso antes dele. Então você tem armas. Você tem armas. Você tem armas. Deus não deixou você e eu nessa terra como soldados desarmados à mercê de um inimigo cruel. Você precisa se lembrar de uma coisa: o meu Senhor e o teu Senhor, o capitão da nossa guerra, Ele é infinitamente mais poderoso. Ele venceu as trevas, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Toda cédula de dívida que nos era contrária, toda acusação, Ele rasgou na cruz. Então você não precisa se sentir acusado, você não precisa se sentir culpado, você não pode parar, você não pode deixar de avançar por causa do seu passado. Querido, é hora de você se posicionar e receber em Deus aquilo que Deus pensa a seu respeito. E o que Deus pensa a seu respeito é que você é um filho amado, um soldado mais do que vencedor em todas as coisas. A sua mente não é um carro desgovernado.
A sua mente não é um carro desgovernado, que você não tenha controle. Entenda isso. Para de receber recados. Para de absorver esses recados. Então nós precisamos falar o que Deus fala. Diga comigo, palavra por palavra. Pensamento por pensamento. Ele disse que você não pode? Lembra ele. Mas o meu pai disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele me fortalece. E eu posso todas as coisas. O diabo disse que você não é ninguém? Pois eu quero dizer que Jesus fez questão de dizer que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Herdeiros de Deus. Conforme a promessa, você não é qualquer um. Então não receba qualquer coisa na sua mente. Agora, a outra coisa que nós precisamos aprender para vencermos, a gente tem que pensar sobre o que a gente pensa. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar sobre o que você pensa? Porque o negócio é tão doido, né? É o samba do crioulo doido a nossa mente. Que às vezes a gente não pensa sobre o que a gente está pensando. Mas olha o que Paulo diz para nós em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler juntos? Você pode ler aí na sua Bíblia, não tem problema. Só que ao invés de irmãos, você vai falar seu nome, tá bom? Paulo, você é irmão em Cristo? Paulo escreveu para mim e para você, então você vai falar seu nome aí, tá? Finalmente, Dione, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso... Oxe! Olha, gente, não há de ver que Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu sobre guerra espiritual, está falando que a gente tem que ter uma peneira no nosso pensamento. Primeiro, mas não é só espírito, não é só repreender. Tudo aquilo que é puro. Então a primeira coisa que eu preciso pensar, isso aqui tem o caráter de Deus? Isso é puro? Isso é verdadeiro? Será que isso é verdade mesmo? Ou será que é um sentimento do meu coração, é um pensamento que me veio? Não, fulano não gosta de você. É mesmo, rapaz? Isso é puro. Será que isso é verdade? Será que tem alguma virtude nisso? Tem alguma qualidade? Isso é amável? Será que isso tem alguma coisa boa? Será que tem algum louvor nisso? Gosto quando o salmista diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos e agradáveis diante da tua presença. Pense sobre o que você pensa. Talvez o que você está pensando não é um pensamento seu. É um recadinho das trevas que você está absorvendo como uma verdade, mas porque ele quer parar você. E por último, você tem a ajuda do Espírito Santo para vencer. Pastora, mas quando eu vejo, eu já estou pensando nesse negócio. Querido, ninguém se suicida da noite para o dia, ninguém se divorcia da noite para o dia, ninguém se desvia da noite para o dia, ninguém para o ministério da noite para o dia. Mas olha o que Salmos 23, verso 5 diz para nós. Salmos 23, versos 5 e 6. Olha o que esse texto diz para nós. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você sabe que esse salmo de Davi é um salmo onde ele diz, o Senhor é o meu pastor. E ele está falando esse salmo como uma ovelha do Senhor. E uma das coisas que os pastores de ovelha faziam, e fazem ainda, é que para proteger as ovelhas,
eles derramavam óleo sobre a cabeça delas. Por quê? Porque senão vinha um mosquito qualquer. Semelhança não é mera coincidência. Vinha uma mosca ali e podia colocar ovos. E ela podia infeccionar aquela parte onde ela tinha botado o ovo. E então, quando ele colocava óleo sobre a sua cabeça, esse óleo fazia com que a mosca não pudesse mais colocar ovos ali. Agora, o óleo aponta para o Espírito Santo. E Jesus diz que Ele não nos deixaria só. João capítulo 14, João capítulo 16. Jesus está apresentando o Espírito Santo como o outro Consolador. Aquele que vai estar conosco em todo o tempo. Mas Consolador aqui é Paracletos, é um advogado, é alguém que vai estar ao nosso lado diante de circunstâncias que nós não podemos viver. Não podemos lutar. Sabe o que você pode fazer? Dependa do Espírito Santo. E se você é batizado no Espírito Santo, eu quero te dar um conselho santo. Ore em línguas. Pastora, mas orar em línguas não é na igreja, quando o fogo está descendo. Não. Paulo diz assim: eu louvo a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Paulo andava a pé, quilômetros. E eu acredito que enquanto ele estava fazendo tendas, e Satanás estava lembrando ele que ele seria perseguido e açoitado, ele estava assim: eu sou filho amado de Deus, eu não sou escravo, o medo não me aflige, em todas as coisas eu sou mais que vencedor, porque eu pertenço ao Senhor. Martinho Lutero tem uma frase muito conhecida que diz o seguinte: eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninho sobre mim. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não precisa que você pare de vir à igreja num primeiro momento. Ele só precisa que você aceite os seus bilhetinhos e receba eles como se fossem verdades. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Você tem em Deus tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo.